cabeça, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero aqui, Pai, em comunhão com a oração do teu servo, Pai, que já tem orado. Queremos te apresentar, Pai, neste momento nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa tomar a frente, Pai, dessa ministração. Abre, Pai, o coração da tua igreja, Pai, assim como o Senhor tem abrido o coração de Lídia, Senhor. Nessa noite, Pai, nós estamos sedentos para ouvir a tua voz. Pai, eu te peço em nome de Jesus, enquanto a tua palavra é ministrada, Pai, o Senhor tem liberdade para passear no meio dessa igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, enquanto a tua palavra é ministrada, Pai da glória, o Senhor tem liberdade de quebrar cadeados, cortar correntes. Pai, enquanto a tua palavra é ministrada, o demônio vai ter que bater em retirada. Pai, enquanto a tua palavra é ministrada, que haja avivamento, que haja renovo. Enquanto a tua palavra é ministrada, Pai, que essa obra, Pai, seja frutífera para o reino de Deus. É isso que nós choramos, seja o primeiro e o último lugar desta reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, você diz, sente-se dando glória para Jesus. Olha para cá. Vou pedir que você redobre a sua atenção. Eu tenho aqui alguns minutos para externar uma palavra que Deus colocar no meu coração. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Isso aqui é para você não cochilar. Toda vez que eu falar quem me ouve, diga amém, vai dizer amém. Para quê, pastor? É para você não cochilar. Porque nessa noite o Senhor há de falar ao teu coração. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler registra-nos uma história que marca a vida de alguns homens, a saber, a vida de Pedro. A Bíblia diz que o capítulo de número 5 do livro de Lucas é como o texto, a epígrafe do texto, uma pesca maravilhosa. Jesus agora ele vai iniciar o seu ministério, e quando ele inicia o seu ministério, ele vai precisar de alguns discípulos para que possa estar junto na sua caminhada. Jesus agora ele está no lago chamado Lago de Genezaré, e o texto diz que quando Jesus ele aparece nesse lago, ele vai avistar da praia, ou da beira da praia, dois barcos, e nesses dois barcos ele vai avistar dois homens esses que estão agora lavando as redes, devido a uma grande noite de trabalho, de pescaria. Só que o texto diz que a noite em que eles trabalhavam, ou em que eles trabalharam, mas eles não conseguiram colher aquilo que eles tinham por costume de fazer. Jesus, observando esses dois barcos, ele escolhe o barco de Pedro. E quando ele entra no barco de Pedro, acontece o que nós acabamos de ler. Só que para que nós possamos entender um pouco mais acerca dessa história, é necessário nós voltarmos alguns capítulos. A Bíblia diz que Jesus agora, no livro de Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13, Jesus, com aproximadamente 30 anos de idade, ele resolve agora ir ter com João Batista no rio chamado Jordão. Jesus, quando ele vai até o rio chamado Jordão, João Batista, ao avistá-lo, ele dá um pulo e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus agora ele tem um propósito quando ele chega até João Batista junto do Jordão. A Bíblia diz que Jesus agora precisa ser batizado pelo mesmo. Só que João Batista ele abre a boca e declara dizendo: mestre, eu que preciso ser batizado por ti, eu não sou digno nem sequer de desatar a alparca dos seus pés. Eu preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim. Aí Jesus ele abre a boca e declara dizendo: ô João Batista, mas tem que ser assim para que se cumpra a justiça de Deus. A Bíblia diz que João Batista, quando ouve essa declaração de
Jesus agora, ele vai junto ao Jordão batizar Jesus. Só que o que me chama a atenção nessa história, olha para cá por gentileza, é que quando Jesus ele vai até João Batista, ele precisa ser batizado por Jesus, ou por João Batista. Jesus, quando vai até João Batista, ele precisa descer as águas. Só que o que me chama a atenção é que quando nós descemos as águas para sermos batizados, é certo que nós temos pecado, é certo que nós somos falhos e pecadores, mas diferentemente de Jesus, Jesus não pecou, Jesus não nasceu no pecado, ele é santo, morreu santo, ainda vive santo. Só que pastor, por que Jesus ele foi batizado? Pergunte por quê, pastor. Você não perguntou, pergunte por quê, pastor. Porque Jesus ele é o nosso modelo. Jesus ele é o nosso maior exemplo. E quando ele vai até João Batista, ele diz: João, eu preciso ser batizado por ti, aleluia. Aí João Batista abre a boca e diz: mas mestre, eu não sou digno nem de desatar a porta dos teus pés, e o Senhor quer que eu seja, ou que eu batize o Senhor. Aí Jesus declara dizendo: João, tem que ser assim para que se cumpra a justiça de Deus. Essa palavra justiça aqui fala da vontade de Deus. É Jesus dizendo: João Batista, eu preciso ser batizado por ti para que se cumpra a justiça de Deus. E às vezes nós precisamos entender isso, pastor. Jesus ele é maior do que João Batista. João Batista ele é menor do que Jesus. Só que às vezes, para que se cumpra a vontade de Deus, não é o grande sendo usado pelo pequeno. Às vezes, para que se cumpra a vontade de Deus, é quando Deus pega o pequeno e usa para o grande. Aleluia. Pastor, não entendi. Não surpreenda, aleluia. Quando Deus começar a te usar para o grande, vou repetir. Não se surpreenda quando Deus começar a te usar para os grandes. Pastor, mas eu não sei pregar, mas o Espírito Santo vai te capacitar. Pastor, mas eu não sei louvar, mas o Espírito Santo vai te capacitar. Aleluia. Jesus está mandando eu dizer para pelo menos 2 ou 3 pessoas: vai chegar um tempo, glória, em que eu vou te honrar. Vai chegar um tempo em que eu vou te usar. Não vai ser para o pequeno, eu vou te usar, vai ser para o grande. Jesus agora ele é batizado. E quando ele é batizado, que ele desce na água e que ele sobe, a Bíblia diz que 3 coisas acontecem. Pelo menos 3 fenômenos acontecem. O primeiro, o céu se abre, glória. O segundo, o Espírito desce, glória. E o terceiro, brada uma voz do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, glória. Só que Lucas, meu pastor, ele é mais detalhista quando ele narra essa história. Por quê, pastor? Porque Lucas, quando ele escreve no livro que leva o seu nome, ele diz que quando Jesus ele é batizado, e quando ele sobe, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, os céus começam a se abrir. Quando ele começa a orar, o Espírito começa a descer. E quando ele começa a orar, Deus começa a justificar sobre a vida dele. Pastor, eu não entendi o que o Senhor está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que quando tu começa a orar de verdade, os céus vão começar a se abrir sobre a tua vida. Quando tu começar a orar de verdade, o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Quando tu começar a orar de verdade, Deus vai se levantar e vai falar acerca de você. Sabe qual é o problema? É que nós queremos céu aberto, mas nós não queremos orar. Nós queremos cheio do Espírito
Espírito Santo, mas nós não queremos orar. Mas Jesus está dizendo hoje: quer ser cheio, começa a entrar no jardim da oração. Quer ser cheia, começa a entrar no jardim da oração. Pastor, eu acho tão bonito quando Deus usa fulano, quando Deus usa Beltrano. Só que Jesus está dizendo hoje: o mesmo Deus que usa A, que usa B, é o mesmo Deus que quer te usar. O problema é que tu quer perder tempo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Jesus está dizendo hoje: começa a orar que eu começo a te encher. Começa a orar que o Espírito vai descer sobre a tua vida. Vou começar a pregar. Aleluia, glória. Aleluia, 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 aleluia. Eu acho lindo quando Deus usa o pastor. Eu acho lindo quando Deus usa a missionária. Aí às vezes nós ficamos com aquele espírito que toma muito a vida das pessoas de inferioridade, dizendo: ele usa, Deus usa ele, mas Deus não me usa. Sabe por quê? Porque está faltando a igreja orar. Quando nós oramos, o Espírito desce. Quando nós oramos, o céu se abre. Eu aprendi que uma igreja que tem os céus abertos é uma igreja que gosta de orar. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que gosta de orar. Jesus está mandando eu dizer para você nessa noite: eu tenho Deus para derramar sobre a tua vida. Eu vou te capacitar. Eu vou te usar. Só que é necessário você voltar a orar. É necessário você voltar a orar. Glória. Levante a sua mão para o céu, por gentileza. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Elias falou assim para Eliseu: pede o que tu quiseres, oh glória. Aí Eliseu falou assim: olha, Elias, eu te respeito muito, tu és meu pai, tu és meu Senhor. Só que o que eu quero é a porção dobrada do Espírito que tem sobre a tua vida. Oh, eu vou profetizar nessa noite, oh glória, oh glória. Vai descer uma presença sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus vai derramar uma descarga de glória sobre a tua vida. Deus vai te usar aqui, Deus vai te usar ali e além. Se prepara, mulher, se prepara, homem, porque Deus tem algo novo preparado sobre a tua vida. Deus não vai preparar o que Ele tem já está preparado. Deus vai preparar você para aquilo que Ele tem para derramar sobre a tua vida. Você pode levantar a mão para o céu, abrir a sua boca e dar glória. Isso. Abre a tua boca e começa a adorar. Isso. Vamos encher essa casa de adoração. Vamos repreender a tristeza. O desânimo vai ter que bater em retirada. Eu não sei como tu veio, mas Jesus está mandando eu te dizer: da mesma forma que você veio, você não vai voltar para casa. O Espírito Santo está descendo hoje. Receba aí agora. Aleluia. Isso. Abre a tua boca para adorar. Isso, aleluia. Isso, aleluia. Tira a tampa da botija, porque o azeite já começou a descer. Isso. O Espírito Santo já está descendo, pastor. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a presença. Enquanto Pedro pregava, o Espírito desceu e batizou todos que estavam na casa de Cornélio. O meu Deus que nós servimos é o Deus de ontem e hoje eternamente. Pastor, eu entendi. Enquanto nós ministramos essa palavra e o altar da intercessão, o Espírito de Deus vai começar a descer aí agora. Ai, Jesus desceu as águas do batismo, subiu, o Espírito desceu e uma voz bradou do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo.
compraz. Olha para cá. Jesus, depois que é batizado, que os três fenômenos acontecem, escute isso. Uma voz brada do céu dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Essa palavra comprazo, ela significa me agrado. Jesus, ele se apresentou ao Jordão junto com João Batista para ser batizado, só que Jesus não disse quem ele era. Isso aqui é interessante. Aí quando ele é batizado, que o céu se abre, o Espírito desce, Deus, aleluia, fala do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Pastor, não entendi o que o Senhor está querendo dizer, pois eu vou lhe explicar melhor. Glória, oh, glória. Você não vai precisar dizer quem você é, porque quem vai te apresentar vai ser os céus, oh, glória. O problema é que nós queremos se justificar, dizer que nós somos quem nós somos, até porque, pastor, quem é não precisa dizer que é, quem é o próprio Deus vai apresentar quem é você. Não precisa você dizer quem você é, quem é não precisa dizer que é, quem faz não precisa dizer que faz, os céus é que vai apresentar você. Porque tem gente que assim, eu vou falar, que gosta de se apresentar, de dizer que é isso, de dizer que é aquilo, aleluia, glória. Mas a maior honra não é quando o homem te apresenta, a maior honra é quando o céu diz quem é você. Jesus agora, pelo Espírito, ele é conduzido para dentro do deserto, e dentro do deserto, aqui eu estou correndo, dentro do deserto, a Bíblia diz que ele passa 40 dias e 40 noites em propósito de jejum e de oração. Quando ele passa esses 40 dias, a Bíblia diz que aparece o tentador. E quando o tentador aparece, a Bíblia diz que ele vai pelo menos ofertar 3 tentações para Jesus. A primeira, ele vai dizer: se tu és o filho de, diga Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí a Bíblia diz que Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai para cá. Mas olha qual é a pergunta do tentador: se tu és o filho de... Lembra do capítulo 3? Que quando o céu se abriu, a voz bradou no céu dizendo: eis aí o meu filho amado. Oh glória, oh glória, aleluia. Jesus agora está no deserto com o tentador, e a primeira oferta dele é: se tu és o filho de Deus, oh glória. Só que Jesus passou pelo capítulo 3, e quando ele passou pelo capítulo 3, a Bíblia diz que quando ele passa pelo batismo, o céu se abre, o Espírito desce, a voz do céu brada dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora Jesus vai para o capítulo 4, e no capítulo 4 o tentador aparece e diz: se tu és o filho de Deus. Mas espera aí, Deus já não falou no capítulo 3 quem ele era? Aleluia. Deus já tinha falado para Jesus quem ele era. Agora aparece o tentador querendo lançar dúvidas. Aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Só que a dúvida dele vai cair por terra hoje. Aleluia. Você não vai precisar se justificar quem você é, porque o céu já conhece quem é você. Sabe qual é o problema, pastor? É que nós queremos quebrar a cabeça, se justificando. Nós somos isso, nós somos aquilo. Não precisa perder tempo, minha filha. Não precisa perder tempo, meu filho. O céu já sabe quem é você. Você é filho e ponto. Ainda que o tentador se levante com a calúnia, ainda que o tentador se levante com a blasfêmia, não caia, repreenda, porque o que mais vale é que o céu disse. E o que o céu falou, pastor? Que você é filho.
Glória, glória. Ele vem com a dúvida, aleluia, para querer tirar o teu foco, para querer tirar a tua concentração da obra, aleluia. Só que nessa noite toda dúvida do diabo está caindo por terra sobre a tua vida. Jesus já disse quem é você já sabe quem é você, aleluia. As dúvidas que não provém de Deus vai cair por terra hoje, porque o que está estabelecido sobre a tua vida, sobre a tua casa, é aquilo que Deus já falou. E o que mais vale é aquilo que Deus falou do que aquilo que o diabo vem tentando contra a tua vida. Aleluia. Você é filha. Você é filho. Você não precisa bater cabeça, se justificar, dizer isso, dizer aquilo, aleluia. Fica só uma oração, oh glória, aleluia. Porque tu tem um advogado para te justificar, aleluia. Você não vai precisar bater boca, você não vai precisar postar no WhatsApp, no Instagram. Deixa soltar piada, ai, chorar, mana. Deixa soltar piada, deixa soltar indireta. Fica no jardim da oração, porque o céu já sabe quem é você e ponto final. No momento certo, Deus te levanta para justificar, ainda que ele ligue alguém lá do Japão. Ele usa alguém lá do Japão, lá de Fortaleza, não sei aonde, mas ele vai te justificar. Fica na oração, aleluia. Não precisa bater boca, aleluia. Não precisa bater boca, fica na oração. Jesus agora, depois de tentado, permaneceu fiel. E quando ele permanece fiel, a Bíblia diz que o tentador agora vai-se embora. E o texto diz que os anjos o serviram. Vai para cá. Os anjos o serviram aonde? No deserto. Aleluia. Os anjos serviram no deserto. Glória. Pastor, aleluia. Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você que se tu continuar sendo fiel a Deus no deserto, no vale, na prova, se prepara que já Deus vai enviar o anjo, aleluia, trazendo o que eu não sei, mas eu nunca vi o anjo descer com as mãos vazias. Alguma coisa ele vai trazer para você. Não sei se é provisão, se é providência, se é força, se é ânimo, mas permaneça fiel a Deus, independente do ambiente onde você esteja, que já glória. Eu estou vendo anjo descendo, trazendo bandeja na mão para servir um povo que é fiel no deserto. Jesus agora começa o ministério. E quando ele começa o seu ministério, a Bíblia diz que ele faz uma obra linda aqui, opera um milagre ali. Nós vamos ver Jesus ele operando aonde ele chega, porque Jesus ele é alguém que ele é produtivo. Jesus ele é alguém que ele é produtivo. Ele não é aquele tipo de pessoa que quando ele chega, ele só chega para pesar, ele só chega para atrapalhar. Jesus não, aonde ele chega, ele está fazendo alguma coisa, aleluia. Ele está produzindo alguma coisa para o reino, glória. Preciso dizer isso aqui, aleluia. Tem pessoas que não é assim. Aonde chega, aleluia, ao invés de produzir, traz peso. Aonde ele chega, ao invés de produzir, ele atrapalha, aleluia. Só que o exemplo é, aonde nós chegarmos, o que nós temos que fazer é produzir para o reino de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar. Você sabe pegar uma vassoura e varrer a igreja. Pastor, mas eu não sei varrer a igreja, mas você sabe ficar na portaria. Pastor, mas eu não sei louvar, mas você sabe limpar a igreja, limpar o banheiro. Está produzindo para o reino de Deus. Não vá pensar que para produzir você precisa estar com o microfone na mão, não, minha filha. Você produz aí embaixo, limpando a igreja, limpando o banheiro, na portaria. Você não precisa
precisa estar com o microfone na mão para produzir para o reino de Deus. Eu vou falar uma verdade aqui, pastor. Tem gente que produz mais aí embaixo do que os que estão aqui em cima. Tem gente que opera, que faz mais aí embaixo do que os que estão em cima do altar. Não tem cargo, não tem título, aleluia, mas tem obras, tem frutos, e é isso que conta para o reino de Deus. Eu aprendi, pastor, que o que nos leva para o céu não é o dom, é o fruto, aleluia. Tem gente que tem muito dom e pouco fruto, glória. Só que Jesus está dizendo hoje, aonde você chegar, seja uma bênção, seja produtivo, ajuda a liderança, seja obediente, porque o céu está te observando. Jesus agora ele sobe para o monte. Quando ele sobe para o monte, a Bíblia diz que ele começa a orar. E tendo passado a noite inteira orando, ele vai descer para escolher os seus discípulos. É para cá, por gentileza. Jesus ele sobe o monte com o propósito de oração. E esse propósito de oração é para ele fazer uma escolha. Escolher os seus discípulos. Jesus ele não vai escolher porque conhece, porque é filho de alguém que ele conhece, porque faz parte da família. Jesus não escolhe porque tem carro, porque tem moto, porque tem empresa. Jesus ele escolhe debaixo de oração. Agora escute isso. Jesus precisa fazer algumas escolhas. Só que antes dele fazer essas escolhas, o texto diz que ele começa a orar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos fazer escolha, mas nós não queremos orar. E a escolha sem oração ocasiona problema. É por isso que tem muitas pessoas por aí que se encontram caídos, passando por situações adversas, porque tomaram escolhas precipitadas, escolheram, tomaram decisões, mas não oraram. Jesus está dizendo hoje, vai fazer uma escolha, vai tomar uma decisão, primeiro você ora. É isso que ele fez. Primeiro ele orou. Desceu do monte, foi até o lago de Genezaré e entra no texto para encerrar. Quando ele entra no lago, a Bíblia diz que a multidão o aperta. A multidão está apertando Jesus. Só que o texto diz, para ouvir a palavra de Deus. A multidão ela está acompanhando a Jesus. Eu aprendi que para estar perto, apertando, tem que estar próximo, tem que estar junto. Esse apertar aqui não é de espremer, de machucar, de maltratar. Esse apertar aqui fala de estar próximo, de estar juntos. E é isso que a multidão estava. Só que a multidão estava junto, estava próximo, se aproximou para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam próximos de Cristo, mas não era por aquilo que Deus ou que Jesus poderia lhe proporcionar. O propósito era ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar algo aqui, pasme, oh glória. Tem gente que se aproxima de Jesus, oh glória, mas não é para ouvir a palavra de Deus, não é para sentir a presença do Espírito. Tem gente que vem para a casa de Deus, mas é para pedir algo que é passageiro. Tem gente que está aqui, mas não está com interesse de ouvir a
desejo de ouvir. Está perto de Jesus, é verdade, glória. Só que o que atraiu ele até Jesus, aleluia, não foi a palavra, glória. O que atraiu ele, o que atraiu ela até Jesus, foi tudo, menos a palavra, glória. Por isso que tem uma turma aí caída, uma turma que se encontra afastada, glória. Só que eu aprendi, pastor, aleluia, que o que nos mantém de pé é isso aqui, ó, é a palavra de Deus, oh glória. É por isso, glória, que fizeram macumba para a obra fechar, é por isso que fizeram macumba para acabar teu casamento, é por isso que fizeram obras malignas para te destruir. Mas sabe por que não te destruiu? Porque tu está alicerçado na palavra. Pode matar galinha, pode matar bode, pode cruzar dedo, pode fazer oração contrária, você não vai cair. Por quê? Porque o que te mantém vivo é a palavra de Deus. Ai, choramamaia, aleluia, glória. Oh, vou falar, Jesus, oh glória. É por isso que fizeram a oração ao contrário e tu sabe. É por isso que fizeram a obra e você sabe. Não te mata por quê, pastor? Porque tu está na palavra. Porque tu está na palavra. Aí a Bíblia diz que a casa que está alicerçada na rocha, na palavra, pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir terremoto, você vai permanecer de pé. Por quê? Porque o que te mantém de pé é a palavra de Deus. Você pode levantar sua mão e dar pelo menos 3 glórias, porque o que te mantém de pé é a palavra de Deus e nada vai te derrubar. O que atraiu foi a palavra. Aleluia, aleluia. Você não está aqui por nada se não for pela palavra. Aleluia. Aleluia. E a tua família vai continuar de pé. E é pela palavra. Aleluia. Quem é a palavra? A palavra que está escrita no livro de João. É o verbo que se fez carne. Quem é pastor? É Jesus, oh glória. Jesus é a base do teu casamento, da tua família, da tua história. Jesus, ele é a base, é a palavra. Vai pra cá. A multidão apertou Jesus para ouvir a palavra de... Aí Jesus, eu estou encerrando, ele vai avistar 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? 2. Aí ele vai escolher o barco de Pedro. E quando ele adentra no barco de Pedro, antes dele adentrar, ele vai avistar os pescadores, Pedro e o outro pescador no barco. Ele vai avistar eles lavando as redes. Lavando as redes para quê, pastor? Porque todo pescador que é profissional e trabalha e vive do ramo, toda via que eles chegam de uma pescaria, a primeira coisa que eles fazem é lavar as redes. Por quê? Porque quando a rede é passada pelo mar, ela consegue não apenas fisgar peixes, mas sujeiras, pedaços de peixes. Então quando eles estão lavando, eles têm algum propósito. Primeiro, porque eles querem deixar a rede limpa. Segundo, alguns peixes ou alguns lixos ou sujeira que a rede fisga, se não for limpa, ela pode apodrecer a rede. E apodrecendo a rede, tem mais facilidade de elas se romperem. Quem me ouve, amém? Então esses são alguns dos propósitos. Ele não só lava, como ele começa a remendar.
que estão rompidas. Aí agora a Bíblia diz que Pedro está lavando as redes. E eu aprendi, pastor, que a Bíblia, ela tem algumas formas de serem interpretadas. Eu costumo dizer isso. E quando Pedro está lavando as redes, eu estou lendo o texto. E eu me faço uma pergunta, pastor. Por que Pedro está lavando a rede? Aí Deus, com o seu Espírito, ele fala, se eu não, sim. Quem ora, Deus responde. E pastor, quando Pedro lava as redes, Deus falava para mim que essas redes, elas simbolizam o testemunho. Testemunho. E a Bíblia diz que os primeiros diáconos da Bíblia, dois se destacam, Estevão e Filipe. Para eles serem separados, pastor, eles tinham que ter algumas características. E a primeira é boa reputação, ter um bom testemunho. Então quando Pedro está lavando as redes, rede aqui fala de testemunho. Para Pedro pegar um peixe, ele precisa lavar a rede. Por quê? Porque se a rede não estiver limpa, o peixe tem uma facilidade a mais de se desviar dela. A rede tem que estar limpa para ela estar transparente de acordo com a água. Diga assim, para pegar o peixe, tem que estar com a rede limpa. É por isso que tem pessoas que ainda não ganhou o pai, não ganhou a mãe, porque está com a rede suja. Aleluia. Está dando mau testemunho, glória. Tem pessoas que dizem assim, meu pastor, eu não vou para a igreja dela, glória. Mas a irmã aí na igreja, aqui dentro de casa, fala palavrão, assiste o que não é para assistir. Ah, Jesus, eu vou falar, glória. É crente na igreja, mas aqui dá mau testemunho. Eu ir para a igreja dela, vou nada. Eu ir para a igreja dele, vou nada. Eu não sei que Deus é esse que ele serve, que na igreja dá lugar para Deus, aqui dá lugar para o diabo, glória. Só que Deus está dizendo hoje, quer ganhar teu pai, quer ganhar tua mãe, quer ganhar teu irmão, quer ganhar teu esposa, tua esposa, começa a limpar as redes, glória. Começa a dar um bom testemunho, a ter uma boa reputação, porque Deus vai te ajudar a resgatar a tua família. Não dá, meu filho, para ganhar alguém dando mau testemunho, estando a rede suja. A rede tem que estar limpa. O testemunho tem que estar limpo. A tua vida espiritual tem que estar limpa. A tua vida dentro da igreja, uma lá fora, tem que ser a mesma. Porque aqui tu passa 2 horas cultuando a Deus. Lá fora tu tem que passar 22 horas cultuando a Deus. Cultua no trabalho, em casa, onde tu estiver. Tu tem que glorificar a Deus com o teu testemunho. O problema, sabe qual é? É que nós só queremos cultuar Deus aqui dentro. Só queremos ser crente aqui dentro. Mas Jesus está dizendo hoje, através do teu testemunho eu vou alcançar quem tu mais ama. Jesus, eu vou repetir. Através da tua conduta, da tua boa reputação, eu vou alcançar quem tu mais ama. Glória. E a Bíblia diz que a mulher sábia, sem abrir a boca, ela ganha um esposo. Como é isso, pastor? Só dando testemunho de mulher sábia, de mulher valente, que edifica a casa. Está na hora de mudar o testemunho, está na hora de mudar a conduta, a reputação. Jesus vai alcançar quem tu mais ama através da tua vida. Tu tem que ser modelo, tem que ser exemplo. Olha para cá. Jesus escolheu de Pedro.
Pedro agora sobe no barco com Jesus. Jesus vai dizer assim: Pedro, se afasta um pouco da terra. Pedro vai obedecer a Deus ou a Jesus, se afastando da terra. Quando Pedro se afasta da terra, é Deus dando ensinamento para nós. A terra aqui simboliza o mundo. Simboliza o quê? Diga o mundo. Não, você não diz, diga o mundo. Isso. Aí quando Jesus entra no barco de Pedro, qual é a primeira coisa que ele pede? Diga, se afasta da terra. Se afasta do mundo. Jesus entrou no barco de Pedro. A primeira coisa que ele fez não foi um milagre. A primeira coisa que ele fez foi: se afasta do mundo. Se afasta da terra. Porque não dá para ter Jesus no barco ainda no mundo. Não dá para ser crente ainda com as práticas mundanas. Não dá para ter Jesus na vida ainda fazendo aquilo que tu fazia com ele quando era um velho homem. Jesus entrou, tem que entrar mudança. É porque tem pessoas que aceitam Jesus, mas não mudam a vida. A primeira coisa não é o milagre, é se afastar do mundo. Porque não tem comunhão, treva e luz, glória. Não tem comunhão, aleluia, as coisas das trevas e as coisas da luz, oh glória. Tem que ter uma separação, oh glória. Jesus entrou na tua vida, a primeira coisa que tem que fazer: abrir mão das coisas do mundo, das práticas pecaminosas. Renuncia. Jesus escolheu teu barco, tirou outras pessoas. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você sabe. Você está aqui porque Jesus te escolheu. Nós não estamos aqui porque nós temos dinheiro, porque nós somos sábios, melhores. E tem pessoas aqui, aleluia, que quando Deus entrou no barco, ele estava quebrado. Aleluia, glória, aleluia. Quando Deus o escolheu, ela estava quebrada. Aleluia, glória. Aí mostra, pastor, que Deus não nos escolhe para aquilo que nós somos, ou aquilo que nós temos de valor. Aleluia. Ele escolhe porque Ele é misericordioso, Ele é fiel, e Ele te ama e ama a nós, oh glória. Nós não temos nada de oferecer para Ele. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é eterno, Ele é santo. Ele te escolheu porque Ele te ama. Jesus entrou no teu barco, abre mão do mundo e das coisas do mundo, porque Ele tem coisas grandes para fazer. Jesus, Pedro se afasta, porque não tem comunhão o santo com o profano, a luz com as trevas. Aleluia, oh glória, oh glória. Aí Pedro obedece se afastando da terra. Oh glória, oh glória, aleluia. Jesus começa a ensinar o povo. Tem que observar. Sentado no barco de Pedro, Jesus começa a ensinar o povo. E ele diz: depois que terminou de ensinar e pregar, ele se vira para Pedro e diz: Simão, afasta-te para o mar alto. Simão, Pedro, afasta-te ou afasta-te para o mar alto. Em algumas traduções, para o profundo. Porque com a multidão, o que Jesus tinha era
Mas com Pedro, o que Jesus tinha era no profundo. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus falou para Pedro: Pedro, afasta-te para uma água, para o profundo. E agora tu lança as tuas redes. Pedro vai dizer: Senhor, eu tenho trabalhado a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O texto diz que ele lançou a rede. E ele começou a pescar uma grande quantidade de peixe. Existem etapas na nossa vida que tem que ser respeitadas. Às vezes, nós queremos um milagre, pastor. Só que o que Deus quer é que nós vá para o profundo. Às vezes, nós queremos que Deus faça isso e que Deus faça aquilo. Só que Deus quer que nós tenhamos mais intimidades com Ele. Aleluia! E eu aprendi que a intimidade ainda é o centro de nós vivermos o milagre de Deus. Jesus está dizendo hoje para mim e para você: volta a ter mais intimidade, que eu volto a fazer milagre na tua vida. Volta a ficar mais a sós entre tu e Deus, que Deus, Ele vai voltar a fazer milagre na tua vida. Amém? Aplauda Jesus. Né, irmão? Palavra, né? Também vai agradecer a Deus, né? Para que não podemos ajudar a dificuldade, né? Eu estava apenas volta, estava nascendo no projeto Leandro. Deus abençoe a família, o mistério do meu amado irmão, né? A gente vai orar, graças a Deus. Quinta-feira vai estar aqui já calor, né? Circular, se não veio, eu não vou botar na igreja no 9 horas de uma palavra na quinta-feira, certo? Então, os irmãos vão se ajudar, né? Eu vim da igreja, ficar de pé e não mostro para a sala, não vai passar na igreja. Vai agradecer a Deus agora, agradecer os irmãos. Eu estava me lembrando, irmão, uma vez ele estava na trabalho dessa de trabalho de campanha, né? Chama assim de campanha hoje, né? E às vezes quer bênção do Senhor, mas não quer bênção você não, né? Passei 9, 10 anos orando, uma bênção minha. Monte, igreja, monte, campanha, vigílias, e nada rasteiro. Quando vinha, a gente não estava fazendo negócio. Eu lá na casa de Arizona, fazendo negócio, na bênção, que eu para a igreja. Legalmente, se for o mundo da casa, eu era muito grande para o lá. Chega, a mulher não quis caiu no coração para trás. Não quis lá. E aí não deu certo. Tinha oração e a gente orando. Agora estava retrasado. Deus abençoou, precisa de Deus. Certo? Então 9 anos, 10 anos não é 9 semanas não. Nem 7 semanas não. 7 campanhas. Não são 9 anos de batalha. Certo? De batalha vinha as bênçãos para mim. Sim, que eu já estava para dar certo. Quando a prova não dá mais certo. Foi isso aí, a prova daquele do Lula, vender e trocar. Casa, carro, dinheiro, carro com o carro, sabe quem que é? Chegou isso aí não dá certo, não. E só nos veio orando, até Deus lá à frente. Aí já tinha o pastor orando para um carnal para a obra, e eu saí para ele. Eu estava vindo sozinho no carro dele para cá, ele estava para outra obra, e quando estava na outra obra, lá só uma obra aqui, estava no povo. Aí o povo ficou lá e comigo sozinho no carro grande, até para tirar a minha garagem. O vizinho tampou a frente da casa e corrigeu o carro. Então 9 anos de joelho, 10 anos de joelho, não é 9 dias não, querido. Nós temos 7, 6 campanhas, conhece, né? Passamos de ninguém, mas não falou. Tem que estar o que na bênção, né? Então, bora. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço oração. Peço que Deus teus pecados e reconstruir agora em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe, Senhor, da graça, Pai. Nessa noite, abençoa o filho, meu Pai, morre.
Levanta existe essa obra, levanta empresário, abençoa o trabalho daqui a pouco, no outubro, meu Pai. O dia que nós pegamos no atom dia 22 horas, Pai, a céu abençoa a igreja na terra. Pai, muito obrigado. Pelo ar no Espírito, já para nós envelhecer, pelo meu Pai, abençoa o livramento, Senhor, agora. Abençoa a tua igreja na terra, Pai, coloca dentro do terra todo o projeto do bicho. Amarrando o Senhor agora nesta noite, Espírito Santo. Então vamos à fé, aumenta a nossa fé, Pai. Vai colocando por terra todos do bicho, amarrando o Senhor agora nesse momento. Espírito da verdade, vai colocando por terra toda a potestade, toda a barreira do inferno. Vai colocando por terra, Pai. Vai trabalhando nesse jovem, libertando o Espírito Santo, em nome de Jesus. Coloca por terra todo o prato, toda a coisa. Repreende o Espírito feio, vai colocando por terra a deseira. Espírito Santo, em nome de Jesus, vai colocando a deseira, libertando o Espírito da verdade, em nome. Assim, Pai, abençoa e dá vitória, em nome de Jesus. Pai amado, leva a questão para casa, na noite, Pai, bem, abençoa o teu povo. Vai colocando por terra toda a potência, toda a frieza do corpo. Vai colocando no coração, vai colocando na alma, no espírito, colocando por terra as potestades, as forças, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa tua fé, Senhor da glória, libertação, livramento. Vai colocando por terra todo o projeto nessa noite. Espírito da verdade, abençoa o teu povo. Abençoa o povo que sai do altar, abençoa os pastores. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nos dá graça para vencer o mal. Abençoa o senador Cato Obreiro, abençoa o trabalhador para a campanha, o Deus da multiplicação. Assim dá o livramento do teu povo, em nome de Jesus. Porque eu te peço, meu Pai, essa direção e que tu faz crescendo, amém. Deus é fiel. Que essa vez, Deus, ele é Deus, Deus é todo-poderoso. Com Mariana, vigia, viu? Vigia, eu fico passando na nossa vida, o grande é o vigia é o rabo de Israel. Já preparando um prato de pitão para te tragar. Tirar da igreja para fora. Então vigia, certo? Vigia. Irmão, essa jovem de hoje, eu sou colocando mulher agora, então é zero, né? Pega tudo no forró, já estou botando de coisa aqui, ó. Então, demorou. Para não bater a foto com uma namorada. Tem que cuidar, vigiar na vigilância, né? E essa pessoa que está, que o diabo está jogando captura, é uma mulher bonita. Bonitona, olha para mim, irmão, bonitona, carro, certo? Carro, para tu andar com ela. Agora, vigia tudo aí, igreja. Cuidado, viu? Vigia, porque às vezes o cara está, não tem onde você para andar, né? No seu carro dele aí o cabelo chama um carro novo, né? Isso aqui é a língua que Deus está dizendo, não. É o diabo que ela está falando, então tem cuidado. Certo? É um avião grande. Aos olhos do homem, um avião muito grande. É lindo, né? E Deus está colocando por terra para dar vitória à tua vida, Deus é um Deus poderoso, né? Ele é para orar aqui em você, irmã Raquel. Aleluia, louvado. Você deu uma mão para o seu esposo, o pai vai Isabel aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todo poderoso. Ele é general de guerra. Senhor Deus, eu te peço oração. Eu te peço pelo teu pecado, não é possível, Pai. Abençoa a tua filha da vitória, Pai, que vai tão lá comigo. Vai colocar por ela todo o prato de sardeira que está levantado contra ela. Olha, irmão, fica fácil. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca por terra toda a opressão, toda a força que está levantado contra ela, Pai. Em nome de Jesus, ela entrou lá. Vai tocando, vai libertando o Espírito Santo dessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, toda a opressão, toda a força combatendo pela senadora agora. Em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, Pai. Sou você. Obrigado por orar em nome de Jesus. Aleluia. Barrado seja em nome de Deus a Deus, irmão. Amém? Eu vou liberar isso para o povo. Estou falando com a senhora. Abençoar o povo, eu quero mais uma vez agradecer os dois, Deus muito obrigado. A gente vai mudar um dos outros, certo? Esse de casa, não está assim, a minha abençoada. O amor de Deus.
E abençoe com Deus e agradeço a sua vista do povo todo de carne.